Hey, meu nome é Jake. Tenho 26 anos. 3 meses atrás, eu era só um cara que limpava prédios de escritório à noite, invisível para todo mundo que importava. Aí, numa quinta-feira chuvosa, eu bati na porta da sala de canto e ela levantou os olhos do computador. Uma executiva linda, casada, com olhar cansado e uma aliança que ela não parava de girar no dedo. O cheiro do perfume caro dela, misturado com café fresco e o som da chuva batendo nas janelas do 42º andar. Quando o marido dela apareceu do nada e perguntou quem eu era, ela disse: "Ele é só o cara da limpeza." Mas o jeito que ela me olhou quando falou isso contava outra história. Se você está assistindo isso agora, comenta de onde você está vendo, porque até hoje eu não sei se o que a gente fez foi errado. Eu nunca achei que seria o cara contando essa história. Mas aqui estou eu, 3 anos depois, ainda pensando nela toda vez que chove. Meu nome é Jake. Eu tinha 26 naquela época, trabalhando à noite limpando escritórios em Manhattan. Não era glamuroso, mas pagava as contas. A maioria dos prédios já estava vazia quando eu chegava às 10 da noite com meu carrinho e meus produtos. Só eu, o zumbido de computadores deixados ligados e as luzes da cidade escorrendo pelas janelas do chão ao teto. O 42º andar da Meridian Tower era minha última parada toda quinta-feira à noite. Escritórios corporativos. Agência de marketing. Normalmente, um silêncio de cemitério quando eu chegava, exceto naquela quinta-feira chuvosa de outubro. Eu empurrei o carrinho para fora do elevador, as chaves tilintando, esperando a escuridão de sempre. Mas tinha luz vindo de uma das salas de canto. A maior. A sala da diretoria. Eu quase dei meia volta. O protocolo era voltar depois se alguém ainda estivesse trabalhando. Mas alguma coisa me fez ficar. Talvez fosse o jeito como aquela luz parecia tão solitária no meio de tanto vidro preto. Talvez fosse curiosidade. Bati de leve no batente da porta. Desculpa, não sabia que ainda tinha alguém aqui. Ela levantou os olhos do computador. Cabelo escuro preso para trás, óculos de grife refletindo o brilho da tela. Bonita daquele jeito polido e intocável que mulheres bem-sucedidas têm. Como se tivesse saído de uma revista sobre carreiras que eu nunca entenderia. Tudo bem, ela disse, sem me olhar de verdade. Vou ficar aqui mais um tempo. A voz dela era mais suave do que eu esperava, cansada. Eu posso voltar depois? Não, por favor, não muda seu horário por minha causa. Eu hesitei na porta. Ela usava uma blusa creme, mangas dobradas, sem aliança visível, mas tinha uma marquinha pálida no dedo onde normalmente fica uma. Eu sou o Jake, eu disse, sem saber bem por quê. Ela olhou para cima de novo. Me olhou de verdade pela primeira vez. Rachel. A chuva apertava lá fora. Eu conseguia ouvir batendo no vidro. 42. Andares acima. Aquele tipo de tempestade que te faz agradecer por estar dentro, mas também te faz se sentir pequeno. Comecei a limpar as salas externas, tentando fazer o mínimo de barulho. A cada poucos minutos, eu pegava ela no canto da visão. Ela tinha parado de digitar e só encarava a cidade. Os ombros dela estavam tensos, como se estivesse carregando algo pesado. Quando terminei a sala de reunião, bati na porta dela de novo. A cafeteira está vazia, eu disse. Eu ia fazer uma jarra nova. Quer um pouco? Ela piscou, como se tivesse esquecido onde estava. Isso... Sim. Obrigada. 20 minutos depois, eu levei uma xícara para ela. Café bom, não aquela borra de escritório. Ela segurou a caneca com as duas mãos, como se estivesse com frio. Trabalhando até tarde? Eu perguntei, e me senti imediatamente idiota. Óbvio que ela estava trabalhando até tarde. Apresentação grande amanhã, ela disse. Ou hoje, tecnicamente. Já passou da meia-noite. Eu olhei o relógio. Era verdade. Importante? Ela riu, mas quase não tinha humor. Todas são importantes. Esse é o problema. Eu devia ter ido embora, voltado para a limpeza. Mas alguma coisa no jeito que ela falou me fez ficar. Parece estressante. É. Ela deu um gole e me olhou por cima da borda da caneca. Você não precisa fingir que se importa com a apresentação corporativa.
Eu não tô fingindo. Ela me estudou por um instante, como se estivesse tentando decidir se eu era real. A maioria das pessoas só passa reto. A maioria das pessoas é idiota. Isso arrancou um sorriso. Um de verdade. Talvez você esteja certo. A gente conversou mais uns 10 minutos. Nada profundo. Só uma conversa fácil. Daquelas que você tem com alguém que nunca mais vai ver, então tanto faz o que você diz. Só que eu vi ela de novo, na quinta seguinte, mesma hora. Ela estava lá quando eu cheguei, curvada sobre planilhas. Eu fiz café sem perguntar e levei uma xícara. Semana difícil? Eu perguntei. Sempre é. Mas ela sorriu quando disse. E quando eu fui embora naquela noite, ela falou: Até semana que vem, Jake. Virou rotina. Quintas à noite, eu encontrava ela lá. A gente conversava alguns minutos, enquanto ela tomava café e eu fingia arrumar meus produtos. Ela me contava de clientes difíceis e prazos impossíveis. Eu contava das coisas estranhas que eu achava em prédios depois do expediente. Você achou o quê? Ela ria numa noite. Um manequim, no departamento de contabilidade, vestido de terno, sentado numa mesa. Isso é sinistro? É. Eu ia dizer triste, ela falou. Provavelmente alguém usa para treinar a apresentação. Essa era a Rachel, sempre enxergando o lado humano. Foi na terceira quinta que eu notei que a tensão nos ombros dela tinha piorado. Ela massageava o pescoço fazendo careta. Você tá bem? Só estresse. Tem sido um mês longo. Eu devia ter deixado para lá. Mas minha mãe tinha problemas crônicos nas costas. E eu tinha aprendido algumas coisas sobre tensão muscular ao longo dos anos. Quer que eu dê uma olhada? Às vezes é só um nó. Ela congelou. A caneca parou no meio do caminho até a boca. Eu... O quê? Desculpa. Eu... Não quis. Eu senti meu rosto queimar. Eu só quis dizer... Esquece. Não, é... Ela colocou a caneca na mesa. Faz muito tempo que alguém oferece ajuda com uma coisa assim. O jeito que ela disse aquilo fez alguma coisa apertar no meu peito. Seu marido não tá... Ela riu, amarga. Meu marido acha que estresse é uma escolha. Coisa de gente fraca. Eu não soube o que responder. Enfim, ela disse rápido. Melhor você voltar para o seu trabalho. Mas ela não desviou o olhar. E eu não me mexi. A oferta está de pé. Eu falei baixo. Se você algum dia... Enfim. Ela sentiu uma vez, bem devagar. Obrigada. Na quinta seguinte, ela não estava. Sala vazia, janelas escuras. Eu disse para mim mesmo que não importava. Que eu tinha sido burro de achar que nossos cafés significavam alguma coisa. Mas na quinta depois dessa, ela voltou. Senti sua falta semana passada. Eu disse, tentando deixar leve. Viagem de trabalho. Chicago. Ela fez uma pausa. Eu senti falta de estar aqui também. Algo tinha mudado. Eu sentia no ar entre nós. Como um instante antes de um raio. Eu fiz café. Levei uma xícara. Nossos dedos se encostaram quando ela pegou. E nenhum dos dois puxou a mão na hora. Jake. Oi? Aquela oferta que você fez. Sobre meu pescoço. Meu coração acelerou. Sim. Você ainda... Eu apoiei minha própria caneca na mesa com mãos que já não estavam tão firmes. Se você quiser. Ela virou a cadeira de costas para o computador. O cabelo soltando do rabo de cavalo. Eu senti o perfume dela. Algo leve e caro. Eu me posicionei atrás da cadeira, tentando ignorar como o espaço ficou pequeno de repente. Onde dói? Aqui. Ela tocou a base do pescoço, bem acima da gola. Eu pus as mãos nos ombros dela e senti a tensão na hora. Ela estava esticada como um fio. Meu Deus, Rachel, há quanto tempo você está carregando isso? Meses. Talvez anos. Comecei a soltar os nós, de leve no começo. Depois, com mais pressão quando ela não se afastou. A respiração dela mudou. Ficou mais profunda. Melhor?
Eu perguntei depois de alguns minutos. Muito. A voz dela agora era mais baixa, quase um sussurro. Eu devia ter parado, me afastado. Mas minhas mãos pareciam ter vontade própria, subindo dos ombros até a base do pescoço. Ela soltou um som baixinho. Não era bem um suspiro, mas quase. Jake, tá forte demais? Não, não, não tá forte demais. Quando eu finalmente parei, ela virou para me encarar. A gente estava perto demais para a chefe e o cara que limpa o escritório. Obrigada, ela disse. Quando quiser. A palavra ficou no ar como uma promessa que nenhum de nós estava pronto para assumir. Foi aí que a gente ouviu o ding suave do elevador chegando no andar. Os olhos da Rachel arregalaram. Ela virou de volta para o computador, dedos voando no teclado, como se estivesse trabalhando o tempo todo. Merda! Ela sussurrou. Passos pesados no corredor, aproximando. Um homem apareceu na porta. Alto, terno caro. Aquele tipo de confiança de quem nunca precisou se preocupar com dinheiro. Ele olhou para mim, depois para Rachel. Trabalhando até tarde de novo, querida? A voz era calorosa, mas tinha algo frio nos olhos dele quando me encarou. Tom. A voz da Rachel ficou cuidadosamente neutra. O que você está fazendo aqui? Pensei em te fazer uma surpresa. Te levar para casa. Ele entrou, ocupando espaço como se fosse dono. E pelo jeito que a Rachel de repente pareceu menor, talvez ele fosse mesmo. Esse é o Jake, ela disse. Ele faz a limpeza dos escritórios. Prazer, Jake. O aperto de mão do Tom foi firme demais, demorado demais. Não deixe a gente atrapalhar seu trabalho. Não era um pedido. Eu peguei minhas coisas, evitando os olhos da Rachel. Quando cheguei na porta, olhei para trás uma vez. Ela encarava a tela, mas eu via a tensão nos ombros. Todo o progresso que a gente tinha feito já tinha sumido. Boa noite, eu disse. Ela nem levantou o olhar. Eu fui para casa pelo caminho mais longo naquela noite, andando na chuva em vez de pegar o metrô, tentando entender que diabos eu estava fazendo. A Rachel era casada, rica, bem-sucedida, tudo o que eu não era, e eu estava me apaixonando por ela. Na quinta seguinte, ela não apareceu. Eu disse para mim mesmo que era melhor assim. Seja lá o que estivesse acontecendo, precisava parar antes de ir longe demais. Mas eu senti falta dela, do jeito que ela ria das minhas histórias idiotas, do jeito que ela ficava quando esquecia o modo profissional por alguns minutos. Eu estava passando o mop na sala de reunião quando ouvi o elevador. Tarde, até para ela. Quase 2 da manhã. Ela apareceu na porta como um fantasma, ainda com roupa de trabalho, mas amassada, como se tivesse passado por outro lugar antes. Oi, ela disse. Oi. Noite ruim. Ela riu, mas o som saiu vazio. Dá para dizer isso? Eu não perguntei. Mas ela contou mesmo assim, enquanto eu fazia café e fingia não perceber como as mãos dela tremiam. A gente jantou. Eu e o Tom. Primeira vez em meses que ficamos sozinhos. Ela fez uma pausa. Ele passou o jantar inteiro falando de golfe e da promoção dele. E quando eu mencionei a conta do Henderson que a gente fechou, ele mudou de assunto. Sinto muito. Não sinta. Eu tô acostumada. Ela segurou a caneca com as 2 mãos. Quer saber o que ele disse quando eu falei que eu estava trabalhando até tarde? Eu balancei a cabeça. Ele disse que talvez, se eu fosse mais eficiente, eu não precisaria ficar até tão tarde. A raiva que subiu em mim foi rápida e afiada. Ele não faz ideia do que está falando. Não faz? Ela levantou os olhos para mim. Talvez ele tenha razão. Talvez eu só esteja arrumando desculpa para não voltar para casa. E tá. Ela não respondeu na hora. Só ficou olhando as luzes da cidade. Eu já amei ele, ela disse por fim. Ou eu achei que amava, mas em algum ponto eu virei só mais uma coisa na agenda dele, entre o golfe e jantares com clientes e seja lá o que enche o tempo dele. Você merece coisa melhor que isso. Eu mereço? Ela virou para me encarar.
Eu tenho 38 anos, Jake. Tô casada há 12. Essa é a minha vida. Não precisa ser. As palavras saíram antes de eu segurar. Honestidade demais. Longe demais. A Rachel me encarou, a caneca esquecida nas mãos. O que você está dizendo? Eu devia ter recuado. Inventado uma desculpa, dito que eu só era um bom ouvinte. Mas olhando para ela naquele momento, vendo a solidão que ela escondia tão bem, eu estou dizendo que você importa. Seu trabalho importa. Seus sentimentos importam. E quem não enxerga isso é um idiota. Ela colocou a caneca na mesa com mãos que agora tremiam de verdade. Jake, eu sei o que você vai dizer. Eu sou só o cara da limpeza. Você é casada, é complicado. É complicado, eu sei. Mas isso não torna menos verdade. A gente ficou se encarando no espaço estreito entre nós. A chuva tinha voltado, batendo nas janelas do 42º andar. Isso é loucura, ela sussurrou. É. A gente não pode... Eu sei. Mas nenhum dos dois se afastou. Foi aí que o celular dela vibrou. Uma mensagem. Ela olhou e ficou pálida. Tom, ela disse. Ele está perguntando onde eu tô. A realidade voltou como uma pancada. O encanto quebrou. Você tem que ir, eu falei. Ela assentiu, juntando as coisas. Mas na porta ela parou. Jake. Oi. Semana que vem, você vai estar aqui? Eu devia ter dito não. Devia ter falado que era melhor eu trocar de prédio, mudar minha rota. Em vez disso, eu disse: onde mais eu estaria? Ela sorriu. O primeiro sorriso de verdade que eu via nela naquela noite. Te vejo na próxima quinta. Depois que ela saiu, eu sentei na cadeira dela e fiquei olhando a tempestade, sabendo que eu estava encrencado, sabendo que isso não ia terminar bem, mas também sabendo que pela primeira vez em anos eu estava ansioso pela noite de quinta. Algumas linhas, depois que você cruza, não dá para descruzar. A gente ainda não tinha cruzado nada, não de verdade, mas a gente estava andando direto para a beira. E uma parte de mim estava morrendo de medo de que a gente fosse pular. 23.09. A semana pareceu mais longa que o normal. Eu me pegava pensando nela em horas estranhas, enquanto reabastecia produtos de limpeza. No metrô, jantando sozinho no meu estúdio. A quinta não chegava nunca. Ela estava lá quando eu cheguei, mas tinha algo diferente. Ela levantou os olhos quando eu entrei e tinha alguma coisa neles que eu não tinha visto antes, como se ela tivesse tomado uma decisão. Oi, eu disse, tentando manter a voz normal. Oi. Eu segui a rotina. Limpei as salas externas, fiz café, mas o tempo todo eu sentia ela me observando. Quando finalmente levei a xícara, ela estava recostada na cadeira, em vez de curvada sobre o computador. Noite tranquila? Eu perguntei. Eu terminei mais cedo. Ela fez uma pausa. Eu queria falar com você. Meu coração acelerou. Sobre? Ela apontou para a cadeira do outro lado da mesa. Senta! Eu nunca tinha sentado na sala dela antes. Parecia estranho, errado, como se eu estivesse entrando num território que não era meu. Jake, ela disse quando eu sentei. O que você falou semana passada? Eu não devia ter falado. Não, devia sim. Ela se inclinou para frente. Faz anos que ninguém fala comigo assim, como se eu fosse uma pessoa e não só uma função. Você é uma pessoa. Eu sei, mas eu tinha esquecido como era se sentir vista desse jeito. A chuva recomeçou lá fora, mais leve, mais constante. Eu tenho pensado, ela continuou, no que você disse, sobre merecer coisa melhor. Eu esperei. Eu casei com o Tom quando eu tinha 26, saindo agora da pós, pronta para dominar o mundo. Ele já era bem-sucedido, estabelecido. Eu achei que era isso que eu queria. E o que você quer agora? Ela ficou me olhando por um tempo longo. Eu quero que alguém me pergunte como foi meu dia e realmente escute a resposta. Eu quero sentir que eu importo para alguém. Eu quero... Ela parou. Isso é insano. O quê? Eu quero saber como seria estar com alguém que me enxerga.
As palavras ficaram no ar entre nós. Honestas demais. Perigosas demais. Rachel, eu sei. Eu sei todos os motivos pelos quais isso é impossível. Mas ficar aqui com você toda semana é o único momento em que eu me sinto eu mesma ainda. Eu devia ter sido esperto. Devia ter lembrado ela do casamento, da carreira, de tudo que podia dar errado. Em vez disso, eu estendi a mão por cima da mesa e segurei a dela. A pele dela era macia, quente. Ela não puxou a mão. Você importa para mim, eu falei baixo. Mesmo eu, sendo só mais uma rica em crise de meia-idade? É isso que você acha que é? Eu não sei o que isso é. Nem eu. Mas não parece crise. Ela virou a mão, palma para cima. Nossos dedos se entrelaçaram. E o que parece? Ela perguntou. Parece a primeira coisa real que me aconteceu em anos. A gente ficou assim um tempo, só de mãos dadas por cima da mesa, ouvindo a chuva. Devia ser constrangedor, mas não era. Parecia certo. Eu tenho que ir. Acabou, ela disse por fim, mas não soltou minha mão. O Tom vai ficar perguntando. Eu sei, mas nenhum de nós se mexeu. As luzes da cidade borravam pelas janelas molhadas. 42 andares acima, parecia que a gente estava em outro planeta. Semana que vem, ela disse. Semana que vem. Ela levantou devagar, pegando as coisas. Na porta, ela virou. Jake? Oi? Obrigada por me enxergar. Depois que ela saiu, eu fiquei um tempão naquela sala vazia, pensando no toque da mão dela, no jeito que ela sorria. Eu já estava fundo nisso, muito mais fundo do que eu planejei. Na quinta seguinte, ela não estava sozinha. Eu ouvi vozes assim que saí do elevador. A voz da Rachel e de outra pessoa. Uma mulher. Eu ia dar meia volta, mas a Rachel apareceu no corredor. Tá tudo bem, ela disse. Vem. Tinha uma mulher mais jovem na sala dela. Final dos 20, profissional, bonita daquele jeito ambicioso. Ela me mediu de cima a baixo como se estivesse catalogando detalhes. Jake, essa é a Alyssa, minha assistente. Alyssa levantou, estendendo uma mão bem feita. Prazer, ela disse, mas o sorriso não chegou nos olhos. Prazer. A Alyssa só estava terminando uns relatórios. A Rachel falou. Já já ela vai embora. Só que a Alyssa não parecia com pressa. Ela encontrava motivo para ficar. Organizando o papel, olhando o celular, perguntando coisa do dia seguinte. Eu fiz minha limpeza, hiperconsciente de estar sendo observado. Toda vez que eu levantava a cabeça, a Alyssa estava me estudando. Ou estudando a Rachel, ou os dois. Por fim, depois do que pareceu uma eternidade, ela guardou o notebook. Te vejo de manhã, Rachel, ela disse. Não fica até tarde demais. Quando chegou na porta, ela parou. Prazer em te conhecer, Jake. Tenho certeza que vou te ver por aí. Tinha algo no tom dela que eu não gostei. Mas ela saiu, e Rachel e eu ficamos sozinhos de novo. Desculpa por isso, Rachel disse, quando as portas do elevador fecharam. Ela tem trabalhado até tarde a semana toda. Ela parece observadora. Rachel riu, mas soou nervosa. Esse é um jeito de dizer. Eu fiz café, mas a sensação leve da semana passada tinha ido embora. Outra pessoa saber das nossas noites de quinta mudava tudo. Fazia parecer menos um segredo e mais um risco. Ela não vai falar nada, Rachel disse, como se estivesse lendo minha mente. Tem certeza? A Alyssa é ambiciosa, mas não é maldosa, e ela depende de mim para a carreira dela. Eu queria acreditar, mas eu tinha visto o jeito que a Alyssa olhava para nós, como quem guardava informação para usar depois. E se ela falar? Rachel ficou em silêncio por um momento. Aí eu resolvo. Mas dava para ouvir a incerteza. A gente conversou um pouco, mas parecia forçado, como se os dois estivessem pensando em outra coisa. Quando eu saí naquela noite, Rachel estava distante, preocupada. Passei a semana imaginando se eu veria ela de novo. Se a Alyssa tinha dito algo que fez Rachel entender o risco. Mas na quinta ela estava lá. E dessa vez, sozinha.
Sem a Lisa hoje? Eu perguntei. Eu mandei ela embora cedo. O jeito que ela falou me fez olhar melhor. Ela estava diferente. Nervosa, mas também decidida. Tá tudo bem? Eu preciso te contar uma coisa. Meu estômago afundou. O Tom tá fazendo perguntas sobre eu ficar até tarde. Ele ligou pro escritório terça às 11 e eu não atendi porque eu tava... Você tava o quê? Eu tava pensando em você. As palavras bateram em mim como um soco. Rachel. Ele tá desconfiado. Por causa das noites, por causa de... Eu não sei. Só tá. Talvez você devesse parar de vir tão tarde. Eu não quero parar. Ela falou tão baixo que quase passou. O quê? Eu não quero parar de te ver. Essas quintas são a única hora em que eu me sinto viva de novo. Eu encarei ela. A mulher cuidadosa e profissional do começo tinha sumido. No lugar, alguém cru, honesta, desesperada. Isso é perigoso, eu disse. Eu sei. Se ele descobrir, eu sei. Seu trabalho, seu casamento. Eu sei. Ela levantou, começou a andar pela sala. Eu sei de tudo isso, mas eu não consigo. Eu não consigo voltar para como era antes, fingindo que eu não existo, fingindo que isso não importa. Ela parou na minha frente, perto o suficiente para eu sentir o perfume dela. Me diz que você sente também, ela disse. Me diz que eu não tô louca. Eu devia ter mentido. Devia ter dito que era só amizade, só café e conversa entre duas pessoas solitárias. Em vez disso, eu levantei e segurei o rosto dela com as duas mãos. Você não tá louca? E então eu beijei ela. Foi suave no começo, tímido, como se os dois estivessem com medo do outro recuar, mas ela não recuou.